Chegamos ao fim da temporada regular. Que tristeza! Acabou a semana 17 e com ela acabou a temporada regular. Agora é só mata-mata. 20 times foram eliminados, só 12 sobraram. E agora ganhou, continua, perdeu, tá fora. Teve só jogaço nessa semana 17 pra decidir quem vai pros playoffs. Todas as divisões estão decididas, os playoffs definidos. Vamos falar sobre isso agora. Sejam bem-vindos ao Golim Sports, lembrando que aqui a gente vai fazer uma análise da semana 17, como fizemos com todas as outras semanas, e aí, infelizmente, não tem prévia da próxima semana. O que tem na próxima semana são os playoffs, e aí vai ter um vídeo separado pra isso e tudo mais. O que eu vou fazer no final desse vídeo é mostrar como é que ficou os playoffs, a playoff picture, mas também bem breve. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise dos jogos, porque os jogos foram sensacionais, tá bom? Então, todos os jogos foram no domingo, o que foi uma loucura gigantesca, porque não dava pra acompanhar todos os jogos, mas tudo bem, porque eu vou sentir muita saudade da NFL. Então, vamos começar com os jogos da faixa ali das 4 horas da tarde, que foram vários deles, começando com o clássico de divisão entre Dolphins e Bills, lá em Buffalo. O jogo foi 42-17 para os Bills, que terminaram a temporada 6-10, e os Dolphins terminaram 7-9. Primeiro que começou 14-0 para os Bills no começo, aí os Dolphins começaram a inventar, fizeram um Philly Special, a jogada em que o quarterback recebe a bola, fizeram o touchdown do Ryan Tannehill, o passe foi do Kenny Stills. O Tannehill terminou o jogo com 2 interceptações, então ele não foi tão bem assim no jogo. E aí, por causa dessas graçolas, o Miami chegou a empatar o jogo 14-14, mas depois não conseguiram mais ser tão competitivos no jogo. Foram 4 turnovers pros Dolphins nesse jogo. E aí os Bills com 4 touchdowns nas 4 vezes que chegaram na Red Zone foram muito bem. E foi o 5º jogo seguido em que o Josh Allen fez um touchdown corrido em casa, o que é impressionante. Ele vai terminar a temporada como um dos melhores corredores do time. Ele fez 2 touchdowns corridos e 1 passado. Vitória dos Bills, os 2 times eliminados. Outros 2 times eliminados são os Lions e os Packers, que se enfrentaram lá no Lambeau Field. 31-0 para os Lions, o que mesmo que já tivesse... Acabou a temporada, eu sei disso. É triste, né, cara? Os Lions terminaram a temporada 6-10 e os Packers 6-9-1. Os Lions fizeram um baita jogão fora de casa, foram melhores em basicamente tudo, até porque o Rodgers saiu concussионado do jogo. Ainda não se sabe direito o que tá pegando, porque ele passa por um protocolo e tudo mais. Mas ele saiu do jogo, e aí o DeShone Kizer jogou o resto do jogo, fez uma interceptação, correu 40 jardas em 4 tentativas, o que é legal, mas não foi tão bem assim, né? E aí do lado dos Lions também teve graçolas, o Matt Prater fez um fake field goal maravilhoso, mais uma vez, me desculpem, não posso pôr o trecho aqui, mas foi muito legal, foi bem da hora mesmo, touchdown pros Lions aí. Foi a pior derrota de 0 dos Packers desde 2006, e com isso os Packers acabam a temporada com essa chave de cocô aí, e os Lions, os dois, estão fora da disputa dos playoffs, né? Os Jaguars enfrentaram os Texans e era muito simples. Os Texans tinham que fazer a lição de casa ali, ganhar o jogo só pra se consolidar nos playoffs, ficar tranquilo, e ganharam 20-3. O jogo começou meio assim, sabe? Os Jaguars começaram fazendo 0-3, começaram fazendo os 3 pontinhos, não sei o que. Mas é interessante porque, primeiro, os Jaguars terminaram 5-11 e os Texans terminaram 11-5, o que é um resultado impressionante, até porque os Texans começaram 0-3, eles começaram perdendo os 3 primeiros jogos, e aí ganharam 11 de 13 jogos depois disso, ganharam a AFC Sul, o que é impressionante, e estão nos playoffs agora. Os Jaguars abriram o placar, mas jogaram muito mal, fizeram 2 interceptações. O Deshaun Watson sofreu pra caramba nessa temporada e pra caramba nesse jogo. Pra vocês terem uma ideia, nesse momento ele tá com 62 sacks na temporada, é a pior marca da história. Ele foi muito pressionado, ele foi o maior corredor da partida, o que significa que ele vê que não tem o que fazer e ele corre. Ele correu bem, mas não é o ideal. O DeAndre Hopkins, com mais um jogão, 147 jardas em 12 recepções, foi muito bem. E os Texans, quando chegavam na Red Zone, eles perderam 3 chances de touchdown, então podia ter sido até melhor, sabe? Então os Texans estão com bastante problema ali na offensive line, e isso vai ser um problema nos playoffs também. Os Jets e os Patriots jogaram, e aí, mesma coisa, a função era simples, os Patriots tinham que ganhar para garantir ali a primeira semana de folga, e quem sabe sonhar com o primeiro lugar, o primeiro seed na AFC, se os Chargers e os Chiefs perdessem. Obviamente que isso não aconteceu. Os Patriots ganharam de 38-3, o jogo foi bem tranquilo, e terminaram a temporada 11-5, os Jets terminaram a temporada 4-12. O jogo foi interessante porque o Brady chegou à marca de 6.000 passes
em um jogo que foi muito tranquilo contra os Jets. Ele fez um baita jogaço, 24 passes tentados, 24 passes completos de 33 tentados, 250 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. São 500 vitórias dos Patriots em temporada regular, o que é uma marca fenomenal também. Com a vitória, os Patriots pegam a primeira semana de folga e os Jets nesse jogo sofreram pra caramba, dificuldades imensas de ganhar jardas. Foram 3 turnovers pros Jets e o único ponto que eles fizeram foi o field goal do Jason Myers, o kicker que está no Pro Bowl. E aí, com esse resultado já esperado, os Jets demitiram Todd Bowles, o head coach dos Jets aí tá fora, o cara que começou muito bem, fazendo uma temporada 10-5 e agora muito negativo. Os Panthers e os Saints fizeram um baita jogaço pros Panthers, porque os Saints pouparam uma galera e fizeram um jogo muito ruim, na verdade. Os Panthers ganharam de 33-14, terminando a temporada 7-9, e os Saints terminaram a temporada 13-3, já com a vantagem de jogar em casa garantida, por isso que eles relaxaram tanto nesse jogo, 33-14. Foi a primeira vitória dos Panthers depois de 7 derrotas, era um time que lá no começo estava extremamente competitivo, e foi eliminado na semana 15, o que é muito triste. Os Panthers tiveram que jogar com o seu terceiro quarterback, porque tanto Cam Newton quanto Taylor Heinicke machucaram, e não jogaram, então o terceiro quarterback, que é um cara não draftado e um rookie chamado Kyle Allen, jogou, e ele fez um baita jogaço, 2 touchdowns, 228 jardas e também machucou. O Saints poupou uma galera, tanto que o quarterback deles foi o Teddy Bridgewater, que machucou por tanto tempo e tudo mais, jogou e fez seu primeiro touchdown desde 2015, também fez uma interceptação, não foi o suficiente, tava 30-0 pros Panthers, tipo no começo do quarto, assim, tava muito fácil o jogo. Mesmo com essa derrota, o Michael Thomas bateu o recorde de jardas de recepção na história dos Saints em uma única temporada, o que é muito legal, e mesmo com essa derrota, os Saints se consagram o melhor time da NFC e vão pular a primeira semana dos playoffs, Panthers eliminados. Os Cowboys e os Giants fizeram um baita jogaço, um jogo apertado, 36-35 para os Cowboys, que terminaram a temporada 10-6, estão nos playoffs, e os Giants, uma temporada para se esquecer mais uma vez, 5-11, estão eliminados. Foram 4 viradas de placar só no último quarto, foi bizarro. O Dak Prescott fez um baita jogaço que ele tava devendo fazer, 4 touchdowns, e pouparam o Ezekiel Elliott, ótimo porque o running back tem chances gigantes de machucar e não pode acontecer isso antes dos playoffs. O Saquon Barkley terminou a temporada mostrando porque ele é um dos melhores rookies do ano, na minha opinião, mesmo com tantos rookies bons, Saquon Barkley é o calouro ofensivo do ano. Ele fez mais de 2.000 jardas nessa temporada, ele fez um touchdown quase literalmente voando, quase literalmente existe isso. Ele pulou assim, ele se arremessou no melhor estilo Space Jam. Além disso, ele também quebrou o recorde da história da NFL de maior número de recepções por um calouro na temporada, o que é simplesmente fantástico, mas os Giants tiveram 2 turnovers no jogo, que foi bem importante para esse resultado aí. Os Falcons e os Bucks, mais 2 times eliminados, se enfrentaram em outro jogaço, que foi 34-32 para os Falcons, terminando a temporada 7-9, os Bucks 5-11. É triste pros dois, os Falcons um time super forte, e os Bucks que no começo da temporada o pessoal falou, caraca velho, esse time é um dos melhores, e não era. Os Falcons também fizeram um Philly Special quando um wide receiver toca pro quarterback fazer o touchdown. Foi um touchdown do Matt Ryan correndo com passe do Mohamed Sanu, que foi bem interessante. O Julio Jones passou de novo de 100 jardas com um touchdown, fez mais um jogo maravilhoso. O James Winston também fez um baita jogo com 4 touchdowns e uma interceptação no jogo. E aí do lado dos Bucks também, assim como o James Winston, o Mike Evans bateu o recorde de jardas de recepção na história dos Bucks em uma temporada, assim como o Michael Thomas pro Saints. O Chris Godwin também voou nesse jogo, ele foi muito bem. E aí com a derrota e com essa temporada triste, os Bucks demitem Dirk Koetter, eu tenho uma dificuldade gigante com esses nomes, o head coach dos Bucks, e eu acho que isso é muito interessante, porque dependendo do próximo head coach, os Bucks têm um potencial muito grande de irem bem, né? Mas beleza, até então, os jogos foram mornos, assim. Quando chegou nos jogos da faixa das 7 horas da noite ali, todos eles às 7h25 da noite, agora fica maluco. Começando com Bengals e Steelers. Os Bengals, que não deram muito trabalho nessa temporada, deram baita trabalho para os Steelers. Os Steelers ganharam 16-13, terminaram a temporada 9-6-1, fizeram a lição de casa, mesmo que com dificuldade. Os Bengals terminaram 6-10. Aí o que acontece? Os Steelers chegaram nesse jogo com o Antonio Brown inativo e o James Conner ativo, que inclusive foi bem, fez 64 jardas. Os Steelers jogaram pior do que deviam e os Bengals melhores do que se esperava, o que foi bem interessante.
Para abrir o placar, o Big Ben já fez uma pick six, interceptação retornada para touchdown. Mesmo assim, ele fez passe para touchdown depois e terminou o jogo com 31 passes completos de 45 tentados, foi bem. Mas os Bengals deram muito trabalho, cara. O Joe Mixon com mais de 100 jardas de corrida, mas beleza, terminou o jogo, os Steelers tinham feito a lição de casa, só que dependiam do resultado dos Ravens e talvez, num milagre, o resultado dos Colts e dos Titans depois. A questão é que o jogo dos Ravens estava acontecendo ao mesmo tempo e os jogadores ficaram no campo assistindo os Browns no telão, o que foi uma coisa sensacional, porque os Browns deram muito trabalho para os Ravens, e é o jogo que eu vou falar agora. Os Browns e os Ravens se enfrentaram e os Ravens ganharam, mas deu trabalho, cara, deu trabalho. Se não fosse uma interceptação do Baker Mayfield no final do jogo, os Browns poderiam ter ganhado esse jogo, tirado os Ravens da disputa e colocado os Steelers. Não rolou. Os Browns terminaram na temporada 7-8-1, uma temporada maravilhosa depois de 0-16 no ano passado, e os Ravens terminaram 10-6 e estão nos playoffs, o que é muito legal. O jogo foi muito legal porque marcou o duelo de dois ganhadores do Heisman, ou seja, o MVP do college. O ganhador do Heisman de 2016 contra o de 2017, Baker Mayfield contra Lamar Jackson. O Baker Mayfield batendo o recorde de touchdowns para um rookie, ele fez 27 touchdowns e quebrou o recorde do Peyton Manning de um calouro no seu primeiro ano. E o Lamar Jackson, que estava 6-1 como jogador que começa no jogo ali, como starter dos Ravens, o que foi muito interessante. Os Browns abriram o placar, eu até tuitei, eu falei, cara, os Browns vão ganhar esse jogo. Mas aí o Lamar Jackson fez simplesmente, eu acho que o melhor jogo da temporada dele, assim, foi maravilhoso. Os Browns chegaram muito perto de virar, chegaram perto de tirar os Ravens dos playoffs. Com isso e com a vitória dos Steelers, os Steelers estariam dentro, como eu falei pra vocês. O Mayfield fez interceptação na última jogada e não foi tão culpa dele, foi um mérito gigante do linebacker dos Ravens ali. E aí o que acontece? Com isso, os Ravens são campeões da AFC Norte, estão nos playoffs e são fortes nos playoffs. E é interessante porque o cenário que aconteceu foi meio parecido com o do ano passado, quando os Ravens foram eliminados pelos Bengals no final. Parecia que isso podia se repetir, não se repetiu. Os Ravens estão nos playoffs com Lamar Jackson de quarterback. Outro time que precisava muito fazer a lição de casa eram os Eagles. Os Eagles vieram aí, eles estão no momentum, né? Eles estão embalando bastante e ganharam dos Redskins 24-0. Terminaram a temporada 9-7, os Redskins 7-9, e os Eagles, com essa vitória e com a derrota dos Vikings, que eu falo já já, os Eagles estão nos playoffs, resultado impressionante. O jogo foi tranquilo, apesar da importância dele. O Nick Foles saiu machucado, mas fez um baita jogaço também. O Nick Foles está sendo essencial para esse desempenho dos Eagles. Pelo segundo ano seguido, o Nick Foles entra para decidir a parada, né? Ele saiu machucado, não parece nada muito grave, e o que foi triste é que ele poderia ganhar um bônus de $1 milhão por ajudar os Eagles a chegar nos playoffs. Faltou só fazer mais 4 snaps. Essa era a cláusula do contrato. Se ele fizesse um número de snaps lá e chegasse nos playoffs, ele ganhava $1 milhão de bônus. Ele fez 4 snaps a menos do que devia, por isso não conseguiu. Fiquei puto com isso, porque ele devia ganhar, porque o cara é o melhor jogador do time, assim, um dos. Antes de sair, ele fez 2 touchdowns, 28 passes completos de 33 tentados, voou mais uma vez. Aí o Nate Sudfeld, o terceiro quarterback dos Eagles, entrou, fez touchdown, foi bem importante também. Com a derrota dos Vikings, os Eagles estão nos playoffs. O Josh Johnson, do lado dos Redskins, não foi bem no jogo. Os Redskins não tiveram jogo corrido, não tiveram jogo de passe, não apareceram jogando em casa fora da temporada, o que é uma pena. Muitas lesões também, quem sabe no ano que vem. Os Raiders enfrentaram os Chiefs e aí foi bem tranquilo. Era óbvio que os Chiefs iam ganhar esse jogo. Eu pensei que os Raiders podiam dar um trabalhinho, não deram. Os Chiefs fizeram a lição de casa, ganharam de 35-3, terminaram a temporada com 12 vitórias e 4 derrotas, e os Raiders 4-12, uma das piores temporadas da história. O Mahomes nesse jogo chegou a 50 touchdowns em uma temporada, quebrando o recorde do Tom Brady, que é o segundo lugar em maior número de touchdowns em uma temporada. O recorde é do Peyton Manning com 55 touchdowns em temporada regular. Então o Mahomes, apesar do resultado impressionante, ele não vai quebrar o recorde do Peyton Manning, mas ele ainda tem os playoffs aí pra mostrar o potencial dele, que é impressionante, né? Os Chiefs são o primeiro time da história da NFL a fazer pelo menos 26 pontos nos 16 jogos de temporada regular, o que é impressionante. Os Chiefs cedem muitos pontos, não cederam nesse jogo, o que foi importante, mas eles fazem muito ponto também. Os Raiders não ofereceram perigo nenhum nesse jogo, e com isso os Chiefs ganham a AFC Oeste
e se consagram seed número 1 e ganham o mando de campo aí nos playoffs, o que é muito importante. Os Bears e os Vikings se enfrentaram e aí era muito simples. Não é tão simples assim, mas a questão é, os Vikings precisavam ganhar esse jogo, porque se os Vikings ganhassem esse jogo, eles estavam nos playoffs. Perderam o jogo de 24-10, os Bears terminaram uma excelente temporada 12-4 e os Vikings terminaram 8-7-1 e estão fora dos playoffs com a vitória dos Eagles. Os dois times tiveram muitos punts, foi um jogo bem pegado, até pela defesa fortíssima dos Bears. O Jordan Howard falando nos Bears com 2 touchdowns corridos, a defesa dos Bears essencial mais uma vez, mas os Vikings também não foram bem, cara. Demoraram quase um quarto para fazer o primeiro first down, já tava 13-0 pros Bears, e aí Vikings eliminados com essa derrota. Mais um time também que precisava ganhar o jogo para ficar tranquilo ali nos playoffs eram os Chargers, que também ganharam e fecharam a temporada 12-4, também um maravilhoso resultado, ganhando de 23-9 dos Broncos, que terminaram 6-10. A defesa dos Chargers teve que aparecer, porque o ataque não foi tão bem assim. O Philip Rivers teve 2 interceptações. Pra vocês terem uma ideia, foram 4 turnovers de cada lado, velho. 4 turnovers pros Chargers e 4 pros Broncos. Os Broncos desperdiçaram 2 chances na red zone, o que também pesou bastante. Mesmo assim, os Chiefs ganharam, então os Chargers estão na semana de wild card. Mesmo com essa vitória, os Chargers estão na divisão dos Chiefs, por isso eles não pulam a primeira semana, e os Broncos com essa derrota devem demitir o Vance Joseph, o head coach, que é o que todo torcedor dos Broncos quer agora, né? Os 49ers perderam para os Rams, é claro, 48-32, os Rams terminaram a temporada 13-3, também vão pular a primeira semana dos playoffs aí. Os 49ers terminando a temporada 4-12, sofreram pra caramba nessa temporada com desfalques. Parece disputado quando você vê esse placar, mas não foi muito. O jogo já chegou a estar 28-3 para os Rams. O jogo foi bem tranquilo. O Jared Goff fez 4 touchdowns, nenhuma interceptação, foi muito bem. Fechou a temporada regular com chave de ouro. O CJ Anderson correndo pelos Rams mais uma vez, porque o Todd Gurley não tá jogando. E mais um jogo para mais de 100 jardas. O cara tá sendo muito importante no ataque dos Rams. O Alfred Morris correu muito bem pelos 49ers também. E o George Kittle, que na minha opinião é o melhor tight end da temporada, principalmente no time difícil que ele tá jogando, que são os 49ers, ele quebrou o recorde em jardas na história em uma temporada para um tight end, o que é simplesmente fantástico, mas foram 4 turnovers dos 49ers que ferraram bastante o time, vitória dos Rams. Para fechar a tarde de domingo, os Cardinals e os Seahawks fizeram um jogo bem difícil. É claro que os Cardinals não iam embora tão fácil assim, né? Principalmente, sempre que os Cardinals jogam com os Seahawks é meio difícil, mas os Seahawks ganharam 27-24, os Seahawks terminaram a temporada 10-6 e os Cardinals 3-13, conseguindo a vitória de fazer a primeira escolha no próximo draft, vai ter vídeo disso também. O Fitzgerald, um puta de um wide receiver, fez um touchdown com uma recepção de uma mão, o cara é fenomenal. Os 2 quarterbacks foram sacados 6 vezes cada um. O ataque dos Cardinals não foi bem, mas teve field goal de 50, teve field goal de 55 jardas do Zane Gonzalez, ele foi muito bem. Além disso, teve um turnover do Seahawks, teve um punch bloqueado do Seahawks, dos Cardinals no punch do Seahawks, né? Mas os Seahawks ganharam com o field goal no final. O Russell Wilson termina essa temporada com recorde de passes para touchdown na história do Seahawks, é claro. Esse cara é um monstro, eu sou muito fã do Russell Wilson e vai estar nos playoffs, os Cardinals eliminados. Fechando então com o último jogo emocionante, um playoff antes da hora. Quem ganhava ia para os playoffs e quem perdia estava fora. Os Colts enfrentaram os Titans lá no Nissan Stadium em Nashville e ganharam por 33-17. Os Colts terminaram 10-6 e os Titans 9-7. Foi um jogo bem emocionante porque, apesar dos desfalques gigantes dos Titans, por exemplo, Marcus Mariota não foi o quarterback, o Blaine Gabbert foi o quarterback, e todo mundo falou assim, isso vai pesar, e pesou muito. O Blaine Gabbert fez interceptações horríveis, ele não é um bom quarterback, e isso foi um dos maiores pesos nessa derrota. Se não fosse ele, os Titans teriam tido uma chance, e isso é um fato. Mas não podemos tirar o mérito dos Colts aqui. O Andrew Luck voou de novo, os Titans cometeram erros, mas a defesa dos Colts é muito forte, e é interessante porque os Titans eram o time que menos fazia falta na temporada inteira, e quando passou da primeira metade do jogo, assim, os Titans começaram a fazer falta a rodo, que tirou totalmente o clímax do jogo, assim, então foi bem triste. O estádio dos Titans foi esvaziando aos poucos, estava chovendo, foi uma tristeza desgraçada. Os Titans eliminados, lembrando que se o jogo empatasse até o final, os Steelers passava e esses dois times estavam eliminados. Isso não aconteceu, os Colts estão nos playoffs. E aí, o que eu faço normalmente, né?
eu mostro pra vocês, normalmente, as divisões e a prévia da semana que vem. Vai ter um vídeo separado pra falar do Wild Card. Então agora eu vou mostrar pra vocês como ficaram os playoffs no final e a gente encerra a última análise de temporada regular do ano. Pode ser então? Então, ok, vamos lá. Então terminou assim, não tem mais nenhum time in the hunt, todos os times estão definidos, 20 times eliminados, 12 ficaram para os playoffs. Na AFC, os Chiefs e os Patriots se consagraram aqui o primeiro e o segundo seed. Os Chiefs têm a vantagem de jogar em casa, terminaram 12-4. Os Patriots pulam a primeira semana, ganharam a divisão e tudo mais, terminaram 11-5. Aí aqui, a primeira rodada de Wild Card, os Colts vão jogar contra os Texans, ou seja, o sexto contra o terceiro seed, e os Chargers vão jogar contra os Ravens, o quinto contra o quarto seed. Jogaço, eu vou falar mais deles na prévia. E aí do lado da NFC, deu a lógica também, os Saints 13-3, ganharam aqui a NFC, ficaram em primeiro seed, vantagem de jogar em casa. Os Rams em segundo também com 13-3, segundo seed, ganharam a divisão, estão aqui em segundo no seed. Os Eagles enfrentando os Bears no Wild Card, que vai ser nos dias 5 e 6 de janeiro, já é semana que vem, velho. Os Eagles 9-7 vão enfrentar os Bears 12-4, sexto seed contra o terceiro seed. Que jogaço vai ser esse, os Vikings oficialmente eliminados aqui. E os Seahawks vão pegar os Cowboys, que jogaço vai ser esse também. Os dois times terminaram 10-6, os Seahawks o quinto seed e os Cowboys o quarto seed. Fechou então, é isso, espero que vocês tenham gostado da análise que foi toda essa temporada regular. Espero mesmo, dá um trabalho gigantesco, porque cada jogo eu tenho que assistir pelo menos a maior parte do jogo, fazer uns destaques dele lá e tudo mais. Então se vocês gostaram disso, peço que por favor deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal. Mas se segura, maluco, porque agora a cobertura vai começar de verdade. Fica ligado no canal, porque vai ter vídeo sobre o draft, vai ter vídeo sobre os playoffs, vai ter prévia das semanas de Wild Card, divisional, conferência, vai ter depois análise falando sobre elas, vai ter vídeo falando sobre os jogadores, vai ter a cobertura do Super Bowl. Vocês não estão ligados, tá bom? E espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, porque eu aviso tudo por lá. E a gente se vê no vídeo que vem. Um grande abraço pra todos vocês. E é claro, um feliz ano novo. Esse é o último vídeo do ano, eu já tava esquecendo disso. Um feliz ano novo, que 2019 seja maravilhoso pra vocês, tá bom? Um abraço, a gente se vê no ano que vem. Fui!